Oi pessoal, bem-vindos de novo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabi Thomas, eu sou coach em saúde emocional, mental e física aqui nos Estados Unidos e eu converso bastante com vocês sobre saúde emocional, como lidar com pessoas narcisistas, sociopatas, psicopatas e todas as pessoas perversas que vivem à nossa volta. Como vocês me pediram, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a recuperação emocional e eu escrevi aqui algumas coisinhas para não me perder porque eu quero falar com vocês. Existem algumas coisas que vocês precisam entender um pouquinho melhor para vocês começarem a entender como se recuperar, porque não é a mesma coisa de se recuperar com qualquer pessoa depois que a gente termina, porque o trauma é muito grande, né? Então demora muito mais pra gente se recuperar depois que a gente lida com uma pessoa narcisista, por causa dos abusos, né? Dos psicopatas, narcisistas, sociopatas. Tudo que eu vou falar agora é depois que a gente passou por alguns abusos ou de sociopatas, narcisistas, psicopatas né? Porque eles podem ser narcisistas, sociopatas ou psicopatas. Então, a cura, né, a recuperação emocional não é uma coisa linear que geralmente é o que acontece, né, com outros relacionamentos. Não é uma coisa que você vai melhorando aos poucos com o tempo. Quando a gente tenta se recuperar depois de um relacionamento com um narcisista, a gente melhora e piora, melhora, piora. 2 dias a gente melhora, piora, daí 3 dias a gente melhora, daí volta. Vai voltando, não é uma coisa linear. São etapas diferentes, né? E a gente vai avançando aos poucos. Essas etapas não são as mesmas que as pessoas que se recuperam depois de algum tipo de perda. Porque, na verdade, quando a gente está se recuperando depois de passar com um trauma, né, com um narcisista, a gente não perdeu, na verdade, nada, né? Quando acaba o relacionamento, a gente percebe que a gente ganhou muito. A gente ganhou tudo de novo. E só quem não passou por isso que não consegue entender, né? A gente que já passou por isso, a gente consegue entender na pele o que é estar na mão dos narcisistas, perder quem a gente é, perder a nossa personalidade, não nos reconhecermos de novo. E quando a gente vai se recuperando, a gente vai ganhando tudo isso de novo. Então, no final, a gente acaba ganhando muito mais do que a gente tinha antes, né? Então é como se fosse, não que seja ótimo passar na mãos de narcisistas, mas quando a gente sai dessa, quando a gente se recupera de novo, a gente vê que a gente é pessoa, a gente se tornou pessoas melhores do que a gente era, porque a gente consegue se reconhecer melhor e a gente conhece reconhecer as pessoas às nossas voltas de forma melhor também. E é isso que eu quero ajudar vocês a fazer com esses próximos vídeos. Talvez não consiga falar tudo nesse vídeo, mas vamos ver quanto tempo vai durar. Então, por que demora tanto para a gente se recuperar emocionalmente depois de passar nas mãos desses narcisistas? Os términos com os abusadores são muito diferentes dos términos com as pessoas normais nos relacionamentos saudáveis, né? Pelo fato de demorar tanto para a gente se recuperar, a gente muitas vezes fica irritado, né? Porque a gente quer ficar bem logo, a gente quer voltar a viver logo na forma normal que a gente era antes, a gente quer ser reconhecido da mesma forma que a gente era reconhecido de outra antigamente das pessoas, pelas nossas famílias, né? Então a gente acaba ficando irritado porque a gente não vê essa recuperação emocional da forma rápida que a gente esperava ter. E então muitas vezes a gente acaba tendo um conselho de amigos e profissionais que a gente corre atrás, a gente quer se melhorar logo, então a gente corre atrás de amigos, de família e muitas vezes até de profissionais que falam pra gente que já tá na hora de a gente andar pra frente, já tá na hora de esquecer aquela pessoa. Então, quando a gente ouve coisas do tipo, a gente acaba se culpando ainda mais, a gente acaba colocando pressão ainda mais na gente. Por isso que eu falo pra vocês, gente, procura terapia. É importante, é muito importante terapia, mas no momento que você vê que as pessoas que estão tentando te ajudar estão minimizando o que você está sentindo, minimizando os seus problemas, focando mais na pessoa com quem você se relacionou do que com o que você está sentindo, aí tá na hora de você procurar outra pessoa, porque essa pessoa não vai te ajudar
e só vai entrar no meio para te atrapalhar, não de propósito, né? Esperamos que não seja de propósito, mas muitas vezes acontece isso e você não consegue se recuperar emocionalmente após um encontro, né? Após uma vivência com uma pessoa narcisista por causa disso, porque muitas pessoas falam, esquece logo, tá na hora de você andar pra frente, para de ficar, tá na hora de começar a recuperação, para de falar sobre que você é vítima, para de falar da sua vitimização, mas a gente precisa dessa etapa da vitimização, porque a gente foi vítima, então essa etapa é importante de validação, isso eu vou falar tudo agora pra vocês. Então, esses conselhos às vezes não são bons e por isso que a gente precisa diferenciar, a gente precisa estar conscientes do que a gente está sentindo e não deixar que outras pessoas minimizem isso, tá? Se acontecer, pula para outra pessoa, tenta pedir ajuda para outra pessoa, mas não deixa de pedir ajuda. Então, não importa se você foi um alvo manipulado, como eu já falei em outro vídeo, num relacionamento que durou anos, ou se foi um alvo transicional que durou apenas umas férias ou uns meses, a recuperação é a mesma depois que a gente lida com um narcisista, sociopata ou psicopata. É a mesma, dura a mesma quantidade de tempo, não importa o quanto tempo que você ficou nas mãos deles, porque o que eles fazem com a gente é a mesma coisa, só que em períodos diferentes de tempo. Então, geralmente, essa recuperação, eu não gosto de falar em tempo, porque é óbvio, para cada pessoa é um tempo diferente, mas eu acho, depois que eu posso falar por mim, né, e por algumas pessoas que eu já presenciei a recuperação, demora mais ou menos de 1 a 2 anos. E mesmo assim, a gente tem muitos dias ruins durante essa recuperação. Então a gente acha que a gente voltou na etapa 0, mas na verdade não, são só uns dias que a gente tá ruim, tá se sentindo ruim. E a última coisa que você tem que fazer é criar um prazo para você ficar bem. Porque não tem prazo. O que que a gente tem que focar é em ficar bem. Quanto tempo vai demorar? Né? O que adianta a gente ficar correndo atrás de ficar bem e ficando pior só de pensar que a gente tem que ficar bem logo? Isso vai contra o que a gente está querendo fazer. Então, vamos esquecer o tempo, né? Vamos só focar no presente, no hoje. Vamos focar em ser feliz hoje, em fazer o que a gente precisa fazer hoje para passar dessa etapa e começar uma nova etapa. A última coisa que a gente tem que fazer é dar prazo para a gente mesmo. E com o tempo a gente vai conseguir, vocês vão conseguir ter momentos de felicidade, de alegria, voltar a ter esperança. E a cada dia que passar, esses momentos vão cada vez se tornar mais fortes e mais frequentes. E isso tudo vai começar a partir do momento que vocês tiverem contato zero com o narcisista. Então, por isso que eu sempre falo, contato zero é uma das coisas mais importantes, porque se vocês não tiverem contato zero, quando a gente não tem, a gente volta para a primeira etapa de novo. Então, contato zero é uma das coisas mais importantes para a recuperação emocional, tá bom? O que você tem que fazer é colocar o narcisista em contato zero, e isso vai aparecer, quando isso acontece, quando a gente coloca o narcisista em contato zero, porque muitas de vocês perguntaram lá no nosso canalzinho, no nosso grupinho do Face, né, com dúvidas sobre o contato zero e sobre o gelo que os narcisistas dão. Então, o tratamento de gelo é quando vem do narcisista para tentar se vingar de alguma coisa, ou então para quando quando a gente pega essa pessoa numa mentira, eles não sabem como reagir, então reagem como criança, te dando contato zero, te dando tratamento de gelo até você resolver fazer o que eles querem, para daí eles te perdoarem, né, e voltarem a falar com você. Isso é tratamento de gelo. Contato zero, gente, isso vem da gente. É possível que eles terminem um relacionamento, porque isso acontece várias vezes, eles descartam a gente, mas a partir desse momento a gente tem que escolher ter contato zero, porque eles vão voltar. Muitas vezes eles voltam, principalmente se eles não têm ninguém à vista, uma outra vítima já, eles vão voltar querendo mais suprimento nosso.
Então, é nesse momento que a gente precisa ter contato zero. Eles vão procurar, eles descartaram a gente tem que saber que eles vão procurar a gente e a gente mantém distância, faz o que tem que fazer. E isso eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso. Se vocês quiserem eu posso falar mais, só falar no comentário. Então, deixa eu ver o que eu falei. Tá, isso vai parecer. Então, quando a gente faz um contato zero, quando começa, vai parecer que a gente colocou num lugar. Vai parecer que a gente colocou num lugar de uma obscuridade esquisita, que nem a gente entende. Parece que a gente colocou essa pessoa que uma vez a gente dizia que amava numa obscuridade esquisita. Essa pessoa nem vai parecer real, né? A gente nem acredita que a gente passou com essa pessoa, porque é tanto absurdo, né? Então, a gente nem acredita que existe, houve alguém que pode nos fazer sofrer tanto e tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue acreditar que alguém conseguiu copiar a nossa personalidade e fez triangulação com a gente, colocando a gente contra outras pessoas. Isso tudo é tanta informação que cai na gente, cai no nosso colo quando a gente tem contato zero com alguém, porque daí a gente começa a pensar em tudo, porque a gente está distante da pessoa. Então é muita informação pra gente, quando a gente começa a criar essa consciência, a gente fica até com vergonha de tudo isso, né? Quando a gente percebe na armadilha que a gente caiu. Mas Mas o que a gente tem que perceber é que nosso coração e nossa mente tem coisas muito mais importantes para focar do que nisso, como a nossa felicidade e o nosso amor próprio. A gente não pode ficar remoendo tudo o que aconteceu. A gente tem que aceitar que aquilo aconteceu. E agora a gente vai focar na nossa felicidade e no nosso amor próprio. A gente não tem mais que se preocupar pensando que talvez essa pessoa tenha arruinado a gente pro resto da nossa vida. Porque o espírito empático nunca morre. Gente, a gente pode achar que essa pessoa arruinou a nossa vida. A gente pode pensar que depois que o relacionamento acabou, a gente nunca mais vai ser o mesmo. A gente pode ter até medo de ter virado alguém mais parecido com eles do que com o que a gente era antes. Mas eu vou te falar isso porque eu já vivi isso também. O nosso espírito empático nunca morre. A gente sempre vai ser quem a gente é. A luz que parece estar apagada lá dentro porque a gente está tão triste, a gente está vazio, vai voltar a brilhar. Essa luz vai voltar a brilhar de uma maneira muito mais linda quando você estiver pronto. Tá bom? Desculpa, meu cachorro. Isso vai demorar um pouquinho. Só que vai acontecer. Tá bom? Então vão haver altos e baixos, mas você pensa que você está no caminho certo em direção à sua liberdade. Uma liberdade que vai durar o resto da sua vida, porque a consciência, quando a gente cria consciência, a gente tem liberdade. Quando a gente cria consciência, a gente consegue não cair mais nas mesmas burradas. É a mesma coisa que se você bebe refrigerante a vida inteira sem saber o mal que faz, você continua bebendo, mas a partir do momento que alguém falar que refrigerante pode causar diabetes, pode causar dor no estômago, pode causar isso, aquilo, outro, a consciência, agora você sabe que você pode ou não, e a escolha é sua. E quem já passou por um relacionamento com um narcisista, um psicopata, um sociopata, sabe, nunca mais vai querer voltar. Então, quando a gente cria essa consciência de quem eles são, a gente não volta nunca mais para esse tipo de pessoa, nem com amigos, nem com relacionamento amoroso, nem com ninguém da família, a gente não deixa isso acontecer. Então, vamos ver. O mais importante de agora, a partir de hoje em diante, para de se culpar, tá? Escreve isso aí, não vamos esquecer. Pare de se culpar. Pare de querer que você se sinta melhor logo. Não coloque essa pressão em você. Pare de pensar que o narcisista venceu porque você ainda está sofrendo pensando nele. Para de pensar nisso. Porque isso é inevitável. É isso que você está pensando agora, que você está sentindo de culpa,
que você quer se sentir melhor logo. Isso é inevitável pelo que a gente já passou. A gente passou por um trauma. Foi um trauma psicológico, foi um trauma emocional, um trauma mental. Então isso demora tempo. Então vamos parar de se culpar, vamos parar de querer que tudo seja logo, aconteça logo. E vamos parar de pensar que o narcisista venceu. Só porque você ainda tá pensando nele sofrendo. Acabou, ele não tá mais na sua vida. Agora eles não estão mais na nossa vida. E o caminho adiante tem apenas a ver com você. Não tem mais a ver com eles. Tá bom? É isso que a gente tem que focar. Tá? A gente pensa neles de vez em quando. Vocês vão pensar durante essa fase de recuperação. Só que não tem mais nada a ver com ele mais. A história com eles acabou. Agora tem tudo a ver com você. Então, eles não venceram. Vocês ainda estão aqui. Eu ainda estou aqui. Então, gente, se você se conformar que a recuperação vai levar tempo, a sua recuperação será muito mais agradável do que você espera. Porque você não vai ter essa pressão que você mesmo coloca em você. Você poderá se estabelecer, fazer amigos e acostumar com a sua ideia de recuperação. Porque, vamos falar a verdade, a gente tem que se acostumar com a ideia. É que nem uma pessoa, eu vou explicar isso um pouquinho mais, a mesma coisa uma pessoa que está viciada em álcool, um alcoólatra, tem que aceitar que está em recuperação. A gente não pode viver numa negação pro resto da vida. Aconteceu isso com a gente. E por isso mesmo que a gente tem que se recuperar. Então vamos pôr na cabeça que é a fase de recuperação agora, tá bom? Então vamos pensar, por que está demorando tanto para você se sentir bem? Tá? Eu fiz uma listinha aqui. Então vamos pensar, você estava apaixonada, né? Sim, foi um amor criado por um narcisista, fabricado. Ele manipulou você. Ele fez você amá-lo, porque ele copiou a sua personalidade, ele se espelhou em você para saber o que você gosta, para ele ser quem você quis que ele fosse, para você amá-lo. É uma coisa de louco, a gente conhece isso, reconhece pelos outros vídeos, mas agora a gente tem consciência disso. Então, a sua personalidade foi espelhada, o amor que você sentiu por ele foi fabricado, mas foi um amor. Você estava apaixonado, seus sonhos foram manipulados. Isso tudo é verdade, né? O amor é um sentimento e um vínculo humano mais forte do mundo. E você sentiu esse amor por inteiro, com todo o seu coração. E sempre é doloroso perder alguém que a gente ama. Sempre. De qualquer forma, se a gente ama alguém, é muito doloroso. Principalmente alguém que você tinha planejado viver junto pro resto da vida. Quando a gente percebe que esse sonho acabou, dói. É muito doloroso. O espírito humano precisa se curar dessas perdas de amor, né? E leva um tempo. Isso tudo leva tempo, não é de um dia para o outro. Não importa quais foram as intenções do seu ex-narcisista, o seu amor sempre foi verdadeiro. E isso, gente, é uma coisa ótima de vocês pensarem. Vocês nunca se perderam. Essa parte de vocês nunca se perdeu. Vocês fizeram tudo sempre pelo bem. Mesmo eles fazendo tudo por mal, vocês nunca fizeram nada por mal. Vocês mesmo sendo manipulados e fazendo tudo o que eles fizeram vocês quererem fazer, a sua bondade, as suas intenções nunca mudaram. Sempre foi pro bem. Você sempre foi verdadeiro. Por isso, não importa quanto tempo você passou com ele, não importa se foi pouco ou se foi muito, vai levar tempo e muita esperança para você conseguir sair dessa depressão pós-relacionamento que todos na sua volta acham normal. Né? Porque todo mundo vai olhar para você e achar que você tá com depressão porque o relacionamento acabou, mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Não é que a gente gostava de alguém, terminou o relacionamento, a pessoa tratava mal, vocês foram em caminhos diferentes. Não é isso. Foi alguma coisa traumatizante que muitas pessoas não entendem, não conseguem entender, não conseguem nem empatizar, não por mal, mas porque nunca passaram por isso, né? Vocês têm que pensar que você estava num um relacionamento amoroso desesperado, tá? Foi isso que o narcisista quis que você se sentisse, desesperado. E foi por isso que eles conseguiram manipular vocês. Então, eu vou falar agora essa diferença quando o relacionamento com o narcisista acaba.
pelo fato de ser um relacionamento desesperado. Vou tentar explicar isso para vocês agora, escrevi aqui. Então, os narcisistas fingem desespero e desejo. Você nunca se esforçou tanto para um relacionamento funcionar como esse com o narcisista, não é mesmo? Você nunca se esforçou tanto para o relacionamento funcionar. Você nunca colocou tanto tempo, energia e reflexão em qualquer outro relacionamento que você já teve. E em troca, você nunca recebeu a pior experiência da sua vida como você recebeu agora, não é? Então, depois de toda a energia que você colocou, toda a força, todo o tempo, todo o desgasto, você recebeu a pior experiência da sua vida. E por isso que é tão traumatizante. E na fase de adoração, naquela love bombing, sabe? Que a pessoa dá no começo do relacionamento, ele te encheu de atenção, de presentes, recadinho, mensagem, elogio, blá 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 blá. Mas daí eles fingiram ser exatamente como você em todas as maneiras, porque eles sabiam que a gente sempre gosta de receber o que dá. Então, como a gente dava isso, eles copiavam isso e davam isso pra gente de volta, e a gente achava que a gente era igual a eles, né? Ah, que bom, a gente é igual. Mas eles estavam fingindo, isso não estava partindo deles. Tudo que você fazia era perfeito para eles. Por isso que você ficou eufórico, sem saber que eles estavam preparando você para acabarem com a sua personalidade. Como eu já falei no meu vídeo anterior sobre quando a nossa personalidade muda no relacionamento com o narcisista. Então daí você começou a notar vários sinais durante o relacionamento que você pudesse ser trocado a qualquer momento, porque foi assim que ele fez com você, não é? A gente fica eufórico, porque no momento eles estão dando tudo pra gente, daí no momento seguinte a gente vê um monte de sinal, sem motivo algum, que a gente pode ser trocado a qualquer momento. E por isso a gente foi incentivado a ter essa pessoa na nossa mente em todos os segundos dos nossos dias. Então eles treinaram a gente pelo fato de, depois de dar o love bombing, depois dessa fase de adoração, quando eles pararam de fazer as coisas pra gente, pararam de tentar nos fazer felizes, né? Pararam de esse amor que a gente achava que era amor, pararam de dar pra gente. Quando a gente vê que não recebe mais, a gente se pega pensando neles o tempo inteiro, tentando descobrir por quê. E é isso mesmo que eles querem. Eles incentivam a gente a fazer isso para eles ficarem na nossa mente o tempo inteiro, todos os segundos dos nossos dias. E essa nova maneira é imprevisível de a gente viver e sentir. Essa maneira imprevisível da gente sentir é o que o narcisista quer com as mentiras deles, com o gaslighting, com as triangulações. É isso que eles querem. No final, eles só querem que a gente pense neles toda hora. Durante o relacionamento, gente. Isso é durante o relacionamento. Eles querem que a gente pense neles toda hora. Porque daí eles sabem que o seu amor está num estado amoroso desesperado. E isso não é saudável. Né? Porque quando a gente se vê desesperado, quando a gente está pensando numa pessoa toda hora, quando a gente faz tudo pensando na outra pessoa, não pensando na gente, isso tudo não é saudável. Né? A gente sabe disso. Quando a gente não estava vivendo num relacionamento com uma pessoa dessa forma, a gente sabe que isso não é saudável. Quando a gente vê um amigo nosso fazendo isso, não querendo sair mais, não querendo fazer isso que antigamente fazia, a gente sabe que não é uma coisa saudável. E de repente, isso acontece com a gente, né? Então o que acontece? A gente entra em pânico e se sente devastado, né? E além disso, tem a reação química também. Então, que eu vou falar aqui rapidinho, muitos de vocês me perguntaram então eu vou juntar isso aqui junto, porque faz sentido nesse vídeo. Então, os narcisistas têm laços emocionais e sexuais intensos com as vítimas. Isso é por causa de como eles treinam a cabeça das vítimas a dependerem das aprovações deles. Então, vamos ver se vocês conseguem juntar as coisas. Depois que eles te amaram, né, de todas as maneiras lá durante o love bombing, no começo da relação, você baixou as guardas e começou a colocar o seu valor nas mãos dele. A sua felicidade começou a depender da opinião que eles tinham de você. Isso com tudo. Então, a sua felicidade começou a depender da opinião que eles tinham de você. A felicidade
E a felicidade é uma reação que acontece no nosso cérebro. Tem a ver com a dopamina do cérebro, que é uma química do cérebro, e os receptores sendo emitidos para fazer a gente se sentir bem. Então, quando a gente está feliz, tem os receptores mandando dopamina no nosso cérebro e a gente se sente bem. Daí, isso funciona, gente, como é uma reação química mesmo. Isso é como uma droga, como, sabe, cocaína, por exemplo, faz a pessoa se sentir bem daquele jeito por causa da dopamina. Então, quando uma pessoa usa drogas, essa química no cérebro é liberada e a pessoa se sente bem. É a mesma coisa com a felicidade. Quando alguém te fala que te ama, que sabe, no começo do relacionamento, que a gente se sente querido, que a gente se sente amado, isso forma a gente feliz, tanto que solta essa dopamina no nosso corpo. E, como uma droga, o narcisista oferece esse sentimento. No começo, ele oferece muito na fase de adoração. Por isso que a gente, às vezes, nossa, isso tudo, né? Às vezes acha que é um exagero, mas a gente gosta, não é? Por isso que eu já falei antes, que isso é um sinal que talvez as coisas não estejam, que a pessoa seja uma pessoa narcisista. Mas quando você fica dependente desse sentimento, porque eles oferecem tanto, eles começam a se retirar. Quando você começa a se acostumar com isso, eles começam a se retirar. Mas enquanto isso, você precisa deles mais e mais para sentir aquela mesma dose de felicidade pela dopamina. Tá vendo? É como se fosse uma droga o que eles oferecem a gente no começo. Esse fingimento de adoração pela gente é uma forma de nos sugar como se eles fossem uma droga contra a gente. Então, a gente faz o que pode para conseguir o mínimo deles. Como se a gente fosse viciado mesmo, querendo um pouquinho só de qualquer droga só para se sentir melhor. E eles fazem o que podem para continuar nos deixando na ausência, na abstinência, pedindo qualquer miséria que eles possam nos dar de amor e aprovação. Então, por que a gente pensa, né, quando termina o relacionamento, por que a gente se sente tão mal, né? Porque de repente não tem absolutamente nada, nem as migalhas. Dá para entender agora? Então tem também, além disso, por isso que a gente se sente mal também depois que o relacionamento acaba, tem a ver com a inferioridade e comparação. Então isso aqui é outra coisa que eu vou falar para vocês. Então, inferioridade e comparação. Então, existem milhares de grupos na internet e grupos de apoio por aí que ajudam pessoas que já passaram por infidelidade, né? A infidelidade deixa uma cicatriz enorme nas pessoas e dura muito tempo para cicatrizar, né? Por quê? Por que será, né? Com sentimentos de a gente nunca... Porque a gente sente que a gente nunca é suficiente, né? Quando a gente é traído. As vítimas acabam sempre se comparando com as outras. Só a infidelidade faz que as pessoas demorem anos para se fortalecerem por completo, tá? Agora compara isso com uma triangulação de um narcisista. Ele não apenas trai você, mas ele esfrega isso na sua cara, né? Eles se gabam, tentando se mostrar como eles estão felizes com a outra pessoa. Eles carregam culpa. Isso porque eles não carregam culpa, não carregam remorso nenhum depois que eles traem. Que é diferente de uma outra pessoa que tem que esconder. Eles não estão nem aí pra como você se sente. Eles não estão nem aí porque eles não têm remorso, não têm empatia, não têm nada. Então, é muito pelo contrário. Eles adoram postar as fotos dele e da pessoa que ele te traiu na internet, falar para os amigos como eles estão felizes com a pessoa e como estão melhor sem você, né? E então, por isso que não dá nem para explicar como isso é prejudicial emocionalmente, como é difícil lidar com isso e recuperar emocionalmente. Só essa triangulação demora muito tempo para a gente se fortalecer de novo. Por que será? É muito trauma. A gente precisa lembrar que quando a gente se relaciona com um narcisista, significa que a gente se debateu com uma pessoa completamente má e perversa. Porque
Muitas pessoas tentam minimizar a gente e a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba esquecendo que a pessoa que a gente estava lidando, a gente acha que é uma pessoa normal, que você está demorando demais. Não, lembre-se sempre, a pessoa que você estava lidando, que você está se recuperando, foi porque você está com uma pessoa perversa e má, tentando te fazer o mal. Durante o relacionamento, você tentou ser descontraído, tem compaixão, você perdoou milhares de vezes, mas não dava para você ter ideia de que a pessoa com quem você se relacionava estava usando tudo aquilo contra você. Então, você usou o melhor de você, você tentou o melhor, você foi o seu melhor e a pessoa usou tudo isso contra você. Então você gastou seu tempo usando sua consciência humana normal para tentar explicar para eles os comportamentos deles que eram inexplicáveis. Então você fica lá, enquanto a pessoa te trai, você fica tentando explicar por que eles te magoaram. Se ele fosse uma pessoa normal, se ela fosse eles saberiam. Então você está tentando explicar uma coisa que é uma coisa humana para uma pessoa que não é desumana, por isso que eles não conseguem entender. Então a gente tenta explicar algo para uma pessoa sobre um comportamento inexplicável deles, né? E é cansativo isso, eu sei. Mas uma vez que a gente aprende sobre psicopatia, narcisismo, sociopatia, tudo começa a fazer sentido, né? Eu acho que é aí que a gente tá, é aqui que a gente se encontrou. Por isso que vocês estão vendo esses vídeos, né? Vocês começaram a entender tudo, tudinho, né? Então você começa a sentir nojo e sentir horrorizado, sabendo que você deixou essa escuridão ocupar a sua vida. Quando você começa a aprender sobre esse tipo de personalidade, é assim que a gente se sente, não é? A gente fica até assustado que a gente deixou, a gente estava convivendo, estava na cama com alguém desse jeito, não é mesmo? Dá até um medinho. De repente tudo faz sentido. Todos os comportamentos insensíveis que foram sem querer deles, de repente fazem sentido, não é? Cai a ficha. Então a gente tenta explicar isso para a família, amigos, mas ninguém parece conseguir entender a verdade. E é por isso que a validação é importante, porque ninguém vai conseguir entender você. Por isso que eu fiz o grupo para vocês lá no Face. Por isso mesmo que eu quis fazer o grupo, porque lá a gente se entende. E para quem não conhece ainda, vocês são muito convidados a fazer parte. Chama Saúde Consciente com Gabi lá no Facebook. Eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, tá bom? A validação é importante porque junto com outras pessoas que passaram pela mesma coisa que a gente descobre que a gente não é louco, né? E a gente descobre que a gente não tá sozinho nessa experiência desumana que é passar a vida do lado de uma pessoa narcisista, né? E leva tempo da gente entender direito esse tipo de transtorno, personalidade narcisista ou sociopata ou psicopata. Porque a gente tem que aceitar que o jeito que a gente entendia a natureza humana estava errado. É por isso que demora tempo de a gente se recuperar emocionalmente, gente. Pensa nisso. Se a nossa vida inteira a gente pensou que o ser humano era de um jeito e de repente cai uma bomba em cima da gente e a gente percebe que o ser humano tem uma outra natureza, é difícil de a gente aceitar isso, não é? Perceber que a gente estava errado pensando que a natureza humana era diferente. Então, a gente tem que aprender tudo de novo. A gente começa a aprender que as pessoas não são sempre boas. Então a gente começa a ficar paranoico, a gente se vigia, a gente para de confiar, a gente fica com ansiedade, pânico. Quantos de vocês já não me falaram isso, que já estão passando por isso, ou que já passaram por isso? Eu passei por isso. Eu, às vezes, ainda tenho síndrome do pânico que vem do nada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, porque tem um motivo atrás disso, então a gente não pode se culpar, né? A gente consegue se recuperar emocionalmente quando conseguimos equilibrar esse novo estado de consciência com o seu próprio espírito confiante. Então a gente tem que saber, a gente tem que ter consciência do... a gente tem consciência, esse equilíbrio de consciência dessas pessoas que como são, essa natureza humana, com o nosso próprio espírito confiante, porque a gente, como empata, a gente quer confiar, a gente sempre quer dar
outra chance. Então a gente tem que ter um equilíbrio disso, sabendo que as pessoas não são boas o tempo inteiro, né? Aí que a gente começa a se recuperar, não tendo dúvida, não tendo parando de confiar completamente. Isso dói porque o nosso espírito está ferido profundamente. Profundamente. Não é coisa boba, não. Então, após o abandono do narcisista, então após ele abandonar a gente tem contato zero com eles, a maioria dos sobreviventes desse abuso sente um grande vazio, né? E esse vazio não dá nem para comparar com, não dá nem para ser considerado depressão, porque é uma coisa completamente diferente, né? Depressão, a gente se sente completamente amortecido, a gente não tem vontade de nada, a gente é amortecido, né? A gente não tem sentimento nenhum. E quando a gente sai de um relacionamento com um narcisista, depois de ter colocado nossa vida inteira, nossos sentimentos todos, nossa aprovação toda, na felicidade na mão de alguém, quando ele sai, é um vazio, né? Só quem sentiu isso para saber, parece que o coração tá gelado, é uma coisa esquisita. Vocês me falam aí se eu tô falando verdade ou não. Não é assim que a gente se sente? É como se nosso espírito tivesse deixado a gente ido embora, né? Aquele vazio. A gente se sente amortecido com relação a tudo, todos à nossa volta. A gente sente. O vazio é tão grande que tudo que acontece à nossa volta não compara com o que a gente está sentindo dentro. As coisas que um dia nos faziam felizes, de repente agora a gente não tá nem aí. A gente tá frio, né? A gente tem medo que o fato de a gente ter conhecido esse monstro, uma pessoa que horrorosa, tenha acabado com a nossa capacidade de empatizar e se importar com outras pessoas. Vocês não se sentem assim? Vocês não se sentiram assim algum dia? Depois de passar com a vida um tempo com um monstro desses? A gente acaba achando que não, eu acho, né? Que essa etapa é a etapa que mais demora na recuperação emocional. Essa etapa de esse sentimento vazio a gente começar a preencher novamente. Isso é o que demora mais pra gente se recuperar por inteiro, né? A gente parece não ter esperança no começo, porque parece que tá lá longe, né, a nossa felicidade. Mas eu quero muito que vocês se lembrem que o seu espírito está sempre com você. O seu espírito nunca te deixou. Ele nunca foi embora. Você só está ferido. O seu espírito só está ferido agora. Não te deixou. A partir do momento que você começa a aprender sobre amor próprio, sobre limites, o seu espírito começa a encontrar a sua voz novamente. E aos poucos você vai começar a se sentir seguro ao se abrir com os outros de novo. Isso eu demorei muito para fazer, me abrir, principalmente sobre o que aconteceu na minha vida. E é por isso que eu falo para vocês que é tão difícil para mim fazer vídeos para vocês desse jeito, porque eu nunca fiz isso na vida, é uma coisa que é nova para mim, né? Principalmente fazer no YouTube, que é tão... eu sei que todo mundo, quem quiser, pode achar esse vídeo. Então é uma forma de ficar muito vulnerável. Então eu achei que já tivesse superado tudo, mas às vezes quando eu tô falando no YouTube, sabe, com sei lá quantas mil pessoas, é difícil, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo a se abrir, aos poucos a gente vai falando mais e mais, a gente vai se reconhecendo. E a gente se sente seguro de se abrir com os outros. Daí aos poucos a gente não tá nem aí, né? Por isso que tem muitas pessoas que falam mal aqui no canal, pode falar o que quiser, sabe? A gente já se passou por tanto, a gente já me conheço tanto, já sobrevivi tanta coisa que podem falar o que quiserem, sabe? A minha verdade é a minha verdade, é o mesmo pra vocês sabem o que vocês já passaram, deixa quem quiser falar o que pra lá, sabe? A gente vai se sentindo, vai tendo força para se defender, vamos colocando limites nas nossas vidas, no que a gente gosta, no que a gente quer, no que a gente deixa, o que as pessoas fazerem, o que não deixa. Então, se você vai se sentir feliz quando você conseguir chorar de novo.
Isso às vezes demora muito, né? A gente se sente tão seca, tão vazio, que a gente parece que até perdeu os nossos próprios sentimentos. E quando a gente começa a chorar, por exemplo, de novo, a gente fica até feliz porque a gente às vezes acha que tinha perdido isso. Eu lembro muito que eu não conseguia mais chorar, né, de umas coisas que eu chorava toda hora, me sensibilizava, mas quando a gente passa por uns traumas tão grandes, às vezes é difícil a gente ficar triste por coisas mais simples, né, que na verdade não são, é só um outro tipo de nível, né, então, vamos ver se eu tô perdendo alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Então, e aos poucos, os sentimentos vão voltar a ser mais consistentes, né? E daí, no fim das contas, a gente vai ter mais consciência e sabedoria sobre as pessoas que estão à nossa volta. O seu espírito vai estar mais forte do que nunca e você vai recusar ser tratado mal por qualquer pessoa novamente. Isso, gente, é liberdade. Isso é não deixar outras pessoas fazerem a gente de besta. E não é assim, talvez. A gente vai conseguir reconhecer e eu vou ajudar vocês a reconhecerem isso, que por isso que eu gosto de poder falar com vocês e ter essa plataforma para falar com vocês, abrir os olhos de vocês, para vocês reconhecerem essas pessoas antes de elas entrarem nas suas vidas. Mas depois que vocês se recuperarem, vocês vão ver de longe o que se a pessoa quer o bem ou não, o seu bem ou não. Daí você vai poder se reencontrar, você vai poder encontrar pessoas tóxicas na sua vida. Com certeza você vai encontrar, porque eles vivem em todos os lugares, mas você não vai permitir que eles fiquem na sua vida por muito tempo. Isso que é importante. A gente vai passar por pessoas tóxicas, tudo bem, porque existe todo tipo de pessoa, mas a questão é não deixar que eles fiquem na nossa vida, não permitir que isso aconteça. Não vamos deixar que as pessoas façam joguinhos mentais com vocês. Não deixe que as pessoas façam joguinhos emocionais, chantagens emocionais, te manipulem. Isso que é importante, né? Só observe e veja, essa pessoa é tóxica, mas não deixa que essa pessoa entre na sua vida e que acabe com você tudo de novo. Isso depois que vocês passaram já por isso, eu falo pra vocês não vão passar de novo. Depois que vocês reconheceram. Então, você vai procurar ficar presente apenas de pessoas boas, honestas e com compaixão, porque você sabe que merece nada menos do que isso. Não é ótimo, gente? Essa força interna é o maior presente que a gente pode ter depois de passar na mão de um narcisista e vai te ajudar pro resto da sua vida. É o que a gente fala, né? A males que vem para bem. Óbvio que a gente não deseja nada que a gente já passou, que tem passado para ninguém. Mas já que a gente já passou por isso, vamos aceitar que isso aconteceu e vamos usar o que a gente pode tirar de bom pro nosso bem. E isso é uma das coisas, tá bom? Então, não quero que esse vídeo fique muito longe, tem outras coisinhas que eu quero falar pra vocês, mas os próximos vídeos serão sobre o luto as fases do luto pós-narcisista. Então, depois que tudo acaba, a gente tem uns lutos, a gente tem que passar por um luto depois que alguma coisa acaba, principalmente um relacionamento que nos chocou tanto. E é isso que eu vou falar com vocês nos próximos vídeos. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu convido vocês de novo para participarem lá no meu canal do Face, no nosso grupo que chama Saúde Consciente com Gabi. Vou colocar o link para vocês de novo. Obrigada muito pela atenção de vocês. Eu espero que eu esteja conseguindo adicionar algo de bom na vida de vocês. Muito amor para vocês. Um beijão e um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau!